Questão interessante nesses relacionamentos, Carol, é que muitas vezes a gente negligencia, mas Deus não. Ele cuida realmente disso e é uma preocupação que Deus tem, não somente com a igreja, mas com o indivíduo de uma maneira geral. Claro. Porque potencialmente, na visão de Deus, todo indivíduo é igreja, né? Porque ele amou o mundo. Né? E por causa disso ele deu seu filho para que todo, então o propósito de Deus é todo aquele que nele crê. Como Paulo ele escreve isso de uma maneira tão clara e tão específica, principalmente na carta aos Efésios. Paulo ali ele tenta ele fala de uma maneira muito clara em quase todos os níveis de relacionamento interpessoal. O relacionamento entre o marido e a mulher, entre o pai e os filhos, entre o patrão e o empregado. Então, ele está tratando dos relacionamentos em todas as direções. Então, eu como marido, eu como filho, eu como pai, eu como patrão, eu como empregado, eu como indivíduo na sociedade. Então, são coisas que muitas vezes a gente precisa perceber que nós somos esse indivíduo que se relaciona e através desse relacionamento nós podemos influenciar pessoas, atraindo as pessoas para Deus. E eu queria, na hora que o Rogério estava falando sobre o isolamento, eu queria aproveitar e falar uma coisa que sempre eu pensei e de uma certa maneira já questionei a respeito disso. Certo. O texto, a palavra de Deus diz que o leão, né, o inimigo anda ao nosso derredor, certo, como leão, buscando alguém que possa tragar. E normalmente, no meio de um bando, quem que é presa fácil? Quem está isolado. Exatamente. Então, aquele que está fora do bando, ele vai ser potencialmente a presa do leão e do bando de leões. Porque ele está fora da proteção. Ele não vai sentir o sinal de alerta quando o bando sentir a presença do inimigo, do predador. Ele está isolado, ele está longe, ele não vai ouvir, né, o sinal do bando, não vai poder se refugiar no bando. E aí tem muito a ver, de novo, né, com a ideia de Eclesiastes 4. Né? É melhor serem dois do que um. Nesse caso, quando um cai, quem é que ajuda? Claro. Se a pessoa existe o dia mal também, isso faz parte, mas quando você tem um grupo, né, você está com outro, ele te fortalece em fé, ele te renova, ele ora por você, ele paga um preço pela sua vida. Você falou, eu estava lembrando de uma historinha que eu ouvi, e ela falava o seguinte, que estava o avô andando numa mata com o netinho, e o avô tinha muita habilidade com os chicotes. E aí ele tinha uma abelhinha, pousava na flor, ele ia lá com o chicote e conseguia retirar a abelhinha sem tocar na flor. E aí ele mostrando as habilidades pro netinho, e o netinho falava, ali, a vovô. E aí ele apontava, de repente o netinho apontou para uma colmeia. Tava lá, aquele tanto de abelha. Aí o avô virou para ele e falou, essa daí eu não vou mexer não, porque são muitas e elas estão juntas. Então ele conseguiu mexer com todas as abelhinhas separadas. E aí quando você me falou, eu fiquei lembrando, imaginando. Verdade. E o inimigo, ele é assim também. Né? Quando nós estamos sozinhos, nós passamos a ser uma presa muito fácil. Eu queria até perguntar para vocês, como pastores também, a gente vê isso muito também como pastor, eu e o Léo, como que vocês têm visto isso no Clínica da Alma? Eu vejo que os relacionamentos interpessoais, às vezes, eles têm sido substituídos até pelos animais. Tem gente que não quer mais se relacionar, tem gente que não quer ter filhos, porque eu tenho um animalzinho. Ou os Facebooks, a internet, eu não quero me relacionar pessoalmente com você, mas me relaciono só virtualmente. Como que vocês veem isso? Essa tem sido a tendência, né, nesses últimos dias.
que a gente tem visto exatamente isso. Pessoas isoladas, pessoas feridas e buscando um subterfúgio, ou seja, buscando essa necessidade de ter alguém, né, para poder conversar, de ter alguém que possa dividir algumas coisas. Então tem pessoas que se sentem muito mais seguras falando coisas profundas da sua alma virtualmente do que pessoalmente. Porque pessoalmente existe o risco de ser rejeitada, de ser talvez ferida novamente, confrontada. Se não gostar, deleta. Se não gostar, deixa de ser amigo. Eu não gostei do que você falou. Você não é a pessoa que... Tu entende? Exclui da minha rede social. Exclui dos amigos, entende? Porque é muito mais cômodo. É ótimo ter um animalzinho, é fantástico. Você pode falar o que você quiser, ele não vai te responder. Né? Você pode xingar, chorar, né? Até de vez em quando dar umas palmadas no cachorro, disciplinar o cachorro. Mas ele vai estar sempre ali correndo com o rabinho É balançando, só né, dar comidinha, você, fazer. né? Tu entende? Então, assim, eu não quero excluir a questão da afetividade, claro, que a gente entende que existe essa carência também do do afetivo, né? Então o carinho, o cachorro, o gato, seja qual for o animal, ele sempre está fazendo carinho, ele vem, acaricia, os dias que a gente não está bem, ele traz um consolo. Mas na realidade, muitas vezes é uma substituição que as pessoas estão fazendo. Né? Eu prefiro morar sozinho porque eu não quero ter os conflitos que eu já tive na minha família. Certo. E aí eu pego um cachorrinho que aí, de uma certa forma, me alegro em cuidar e comprar comidinha e levar no médico. E às vezes eu vejo as pessoas gastando assim dinheiros exorbitantes, né, com médico, com hospital canino, com, com cirurgia para animais, e às vezes são insensíveis de perceber muitas vezes a necessidade de alguém que está muito próximo. É verdade. Cada um vai responder pelas suas atitudes, né? Eu não estou aqui questionando nada, mas às vezes o nível de prioridade que as pessoas têm inversão de valores, totalmente né? Invertidos os valores. Né? E a gente percebe que grande parte dessas pessoas tiveram problemas relacionais e assim, às vezes estão na igreja apenas por proforma. Elas vão ali, recebem, apenas o intuito é esse, receber, sai e vai embora, entende? Certo. Mantém os vínculos assim muito estreitos com duas pessoas no máximo e só. Não é? Então assim, a gente percebe o quanto que as pessoas já tiveram problemas, né, de relacionamentos. E aí sabe o que acontece, você que está nos assistindo? Muitas vezes começa a afetar outras áreas da vida. Né? As pessoas começam a tornar amargas, as pessoas começam a tornar críticas, se tornam juízes dos outros, juízes de si mesmo, apontam o dedo apenas para criticar, são pessoas completamente insatisfeitas, elas não gostam de coisas delas mesmas, coisas que elas fizeram, coisas que os outros fazem, então elas preferem criar um mundo paralelo, extremamente, ou mesmo um mundo virtual, né? E elas vivem aquela realidade. Né? E para elas é cômodo, entre aspas, né? Porque elas não se tornam, muitas vezes, vulneráveis a serem o quê? Criticadas ou mesmo corrigidas. E as pessoas têm uma interpretação errada sobre correção, né? Mas na realidade é o quê? É ajustar o foco, ajustar o trilho, o vagão certinho na direção correta. E não é simplesmente ajoelha aí em cima dos milhos, você vai ficar aí. Não é isso que quer dizer correção. Tem até uma telespectadora que ligou para cá, não deixou o nome, ela mora aqui no Padre Eustáquio, ela compartilhou a seguinte situação. Ela se relacionou durante 27 anos com um homem, esse homem era casado, eles chegaram a ter 2 filhos, 2 filhas, e aí, ao longo de muito tempo, ela falava para que ele fosse embora de casa. Sai de casa, vai embora daqui, vai embora daqui. E ele pegou e foi embora. E aí ela chegou a ter um AVC. Hoje ela teve um AVC. E a pergunta dela é se ela tomou a atitude certa. Ela viveu com esse homem 27 anos. Isso, relacionou e ele era casado. Ele voltou para a esposa. Aí esse detalhe eu não sei. Pois é, a gente precisa avaliar, né? Ela mandou ele embora, né? Várias vezes. Né? Ele tomou a decisão de ir. Agora, para onde ele foi?
é uma questão que a gente precisa, né, reiterar, que a gente não tem essa resposta. Se ele é casado, como ela diz, e ele voltou a viver somente com a família de origem, né? Então ele acertou a vida dele, saiu daquele relacionamento, né, que era um relacionamento de adultério, né, porque apesar de ter vivido com ela durante 27 anos, vamos dizer adultério para não dizer bigamia, né? Então, agora, se ela tomou... Porque ele acabou tendo uma união estável com ela, né? Sim, porque 27 anos gerou 2 filhos, né? Então, tá mais para uma relação de bigamia do que para... Né? Mas como foi uma fora do casamento, então é uma situação complicada. Agora tem que ver, esse homem, ele voltou para acertar a vida dele com a primeira esposa, né? Uma situação. Agora, se ela tomou a atitude certa, o que está fazendo ela pensar nisso hoje? O fato dela ter tido um AVC? É isso que faz ela questionar? Então, o fato dela ter tido um AVC não tem que interferir se a decisão dela foi certa ou errada, né? Então, se ela teve um AVC, né, depois disso e acha que o AVC foi por causa da separação, né, aí já é uma outra situação. E fica difícil você virar e falar, você fez a coisa errada, né? Sem avaliar todas as coisas que estão envolvidas. O caso completo, né? Então, mais uma coisa, o questionamento seu não deve vir por causa do AVC. Se você fez a coisa certa, depende de que direcionamento esse homem teve. Se ele foi para acertar a vida dele com a primeira família, que é a família de origem, eu creio que você fez a coisa certa, porque você estava num relacionamento que, aos olhos de Deus, não é um relacionamento ideal. Certo. Pastores, eu quero pedir para vocês orarem, né? Orarem por todos, para que Deus venha restaurar os relacionamentos, né? Restaurar em todas as áreas, né? Na igreja, na família, né? Onde tem gente... Né, ali há um relacionamento interpessoal. Pastor Guerra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor porque nós temos um relacionamento com o Senhor. Amém. E a Bíblia fala que aquele que honra é honrado. Eu sei que o Senhor nos honra, Pai. Amém, Jesus. Senhor, eu peço ao Senhor agora que visita cada um que está nos assistindo, Amém. Pai. Eu não sei o problema de cada um. Talvez uns estão na solidão, estão passando por momentos difíceis, momentos de relacionamentos, amargura, falta de perdão, não compreendendo o outro, não negando a si mesmo. Pai, eu peço ao Senhor agora que através de Jesus Cristo visite essas pessoas, Pai. Toca no coração de cada um, Pai. Amém. Visita cada interior, Pai. Amém. Tira toda a raiz de amargura, Senhor, toda a parte depressiva. Essas pessoas, Senhor, que levantaram, Pai, levantaram, Senhor, um dia ruim, Pai. Eu peço ao Senhor que visite elas agora, Amém. Pai. Tira tudo isso de dentro delas, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos essas vidas, Amém. Pai, declarando que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, Amém. Está acima de todas as coisas, Pai. Amém. Por isso, Pai, nós abençoamos cada pessoa que está nos assistindo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.